que tudo corra muito bem. E de pronto eu passo a palavra para o nosso mestre de cerimônias da primeira mesa da manhã, meu amigo Marcelo Mazzola. Desejo a todos os demais um excelente encontro. Tá bom, Mazzola? Tá contigo, querido. Obrigado, Antônio. Bom dia a todos e todas. Realmente é uma grande alegria e um prazer participar desse evento realizado pela BD Pro. Saudar o presidente Roberto, o Eduardo, o Antônio, saudar as ilustres palestrantes especialistas no tema, Fernanda Gomes, Paloma Saldanha, Rosalina Freitas. Dizer realmente que, para mim, a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas ainda que virtualmente, é uma grande alegria poder dividir aí 1h30 com vocês e aprender um pouquinho do que a gente vai falar um pouco hoje, que é justamente esse impacto, né, da tecnologia no processo, né? Talvez esse seja um dos temas mais em ebulição no momento. A gente teve agora, recentemente, uma resolução do CNJ prevendo uma série de diretrizes para a inteligência artificial, mudança da lei dos juizados, né, audiências virtuais, enfim. E o tema do nosso painel é justamente esse: audiências remotas em tempos de pandemia. É possível a flexibilização judicial das regras dos atos presenciais? Como garantir a segurança da colheita da prova oral? Então, são essas reflexões, são essas instigantes questões que a gente vai debater a partir de agora. Então, eu já vou passar a palavra. A gente não combinou a ordem, mas eu imagino que pela definição aqui do painel, seria a doutora Rosalina Freitas, né? Então, eu vou apresentá-la, vou ler o currículo. O currículo é extenso, mas, assim, aqui é um currículo resumido, né? A professora Rosalina tem muitas outras atribuições e trabalhos escritos relevantes. Ela é doutora em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito Processual pela Universidade Católica de Pernambuco, especialista em Direito Privado pela Escola Superior de Magistratura de Pernambuco, tem graduação em Administração de Empresas em Direito, professora de Direito Processual Civil em cursos de graduação e pós-graduação, professora honorária da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco, professora visitante da Escola de Advocacia Geral do Instituto George Brown, assessora técnica judiciária, desembargador do Tribunal do Estado de Pernambuco e instrutora interna também do TJPE. Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, ANEP, e da Associação Brasileira de Direito Processual. Rosalina, você tem a palavra por 20 minutos. Na sequência, eu vou apresentando as demais palestrantes e lendo os currículos. Bom dia a todos. Queria dizer que é uma alegria muito grande estar aqui. Como bem disse aí o nosso querido Antônio Carvalho, estamos com saudade, né, das aglomerações saudáveis, mas, no momento, temos que nos encontrar por aqui. Então, é uma alegria muito grande, gente, participar dessa mesa, que é a primeira mesa, né, do evento da BD Pro desta manhã, e estar ao lado aqui da professora Fernanda, da professora Paloma e do meu querido Marcelo Mazzola. Então, é uma alegria estar podendo discutir um tema relevante que nos chegou de repente. E a minha ideia aqui, Marcelo, Fernanda e Paloma, e todos que estão aí nos acompanhando online nesse encontro da BD Pro, a minha ideia é trazer algumas reflexões, pontos positivos, pontos negativos e a minha visão do que virá pós-pandemia e o que está acontecendo, né? Até pelo título do nosso painel, Audiências Remotas em Tempos de Pandemia. É possível a flexibilização judicial das regras e como a gente garante a segurança da colheita da prova oral. Então, eu acho que a primeira coisa, Fernanda, Paloma, Marcelo e todos que estão aqui nos acompanhando, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é contextualizar o momento que a gente está vivendo e o que chegou, né? Fomos pegos de surpresa com a pandemia e a orientação, a principal política pública que nós temos nesse momento, a míngua de vacina e a míngua de uma terapia ainda cientificamente comprovada como eficaz, a política pública que nós temos é o isolamento social. Então, o judiciário, para manter as suas atividades, né, para continuar aí, não interromper o serviço, os tribunais e o CNJ, né, como o próprio Marcelo aí já falou, inclusive, de uma resolução que saiu ontem, mas o CNJ agiu e trouxe aí, eu vou falar nacionalmente, trouxe aí as resoluções 313 e 314,
para regulamentar aí esse período extraordinário, né, pelo qual a gente está passando. Então, eu queria só chamar a atenção da Resolução 313 do CNJ, que estabelece esse regime de plantão extraordinário. E a Resolução 314, especificamente, meus colegas de mesa, eu queria lembrar da previsão que está no artigo 6º, parágrafo 3º dessa Resolução do 314 do CNJ, que diz o seguinte, e aí já dando corte para o que nos interessa aqui nessa manhã. As audiências de primeiro grau de jurisdição, por meio de videoconferência, devem considerar as dificuldades de intimação das partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidades aos advogados. Então, a própria Resolução 314 traz expressamente essa preocupação com as audiências de primeiro grau nesse período de pandemia. E o parágrafo 2º desse mesmo artigo diz que, para a realização desses atos virtuais, deve ser assegurada a utilização por todos os juízes de ferramenta Cisco Webex. Então, na Resolução 314, ele fala, essa resolução estabelece essa preocupação com as audiências de primeiro grau e também prevê a figura aí da ferramenta a ser utilizada, que seria o Cisco Webex, sem prejuízo de outros eventuais aplicativos, plataformas. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é contextualizar o momento. É um momento excepcional. O judiciário não podia interromper o serviço. Então, vamos aí encontrar alternativas. Só que a gente não pode se descuidar naturalmente das garantias, né, do devido processo legal, com todas as garantias que são a ele inerentes. E aí agora eu já faço um corte a todos que estão nos assistindo para falar um pouquinho do que a gente tinha antes da pandemia, do ponto de vista normativo. E aí eu queria lembrar aqui que existe a previsão no 334, parágrafo 7º, da audiência de conciliação e mediação, que é possível ser realizada por meio eletrônico. Então, a gente tem lá no artigo 334, parágrafo 7º, essa audiência de conciliação e mediação. E eu até conversei com Fernanda já sobre isso também, a gente teve a oportunidade de ter uma interlocução por esses dias, e mencionamos sobre esse assunto. Tem o artigo 236, parágrafo 3º. O artigo 236, parágrafo 3º, é uma norma geral que prevê, Paloma, Marcelo, que os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial, e o parágrafo 3º diz o seguinte: admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Então, a gente tem isso no CPC, essa norma geral que prevê admitindo a prática. Então, é uma admissão aí. Temos também outras normas específicas sobre a colheita virtual de provas orais. Então, a gente tem lá no artigo 385, parágrafo 3º, o depoimento pessoal, que também a parte que reside fora da comarca ou em outra seção ou subseção judiciária, é possível que aquele depoimento seja colhido por videoconferência. Então, tem lá essa possibilidade no artigo 385, parágrafo 3º. Tem também na própria prova testemunhal, nas disposições lá da prova testemunhal, no artigo 453, parágrafo 1º, que diz que é possível a oitiva de testemunha que reside em comarca, que pode também, o texto lá poderá ser realizada por meio de videoconferência. Pouco mais abaixo tem a acariação, né, no artigo 461, que diz que a acariação pode ser realizada por videoconferência. E temos aí as próprias regras de processo eletrônico. Então, me parece que, por uma interpretação sistemática, também fica claro que já há no nosso repertório jurídico previsões nesse sentido. Agora, claro que temos aí algumas questões a refletir, e uma primeira coisa que eu coloco, gente, é com relação, e eu sou muito simpática, eu quero também já dizer que o meu enviesamento aqui é claro, eu sou muito simpática à adoção dos mecanismos de tecnologia no âmbito do processo judicial. Acho que é um caminho sem volta, mas eu queria lembrar uma coisa.
A Lei de Processo Eletrônico tem mais de 10 anos. E até hoje a gente tem aí um remanescente de processos físicos que ainda não foram digitalizados. Até hoje, nós ainda estamos nos acomodando com o processo eletrônico. Então, há 2 semanas atrás, eu estive a conversar com uma pessoa que tinha tido um processo extinto, sem resolução de mérito, porque o juiz declinou da competência e não podia remeter ao juiz competente porque não havia compatibilização entre sistemas. Porque nós também temos vários sistemas que operam aí, PJE, EPROC, ESAG. Então, a gente tem uma diversidade e o princípio da interoperabilidade ainda não consegue que a gente trabalhe como a gente gostaria. Então, a gente tem aí uma série de sistemas. Então, o que eu quero dizer com isso? O que é que isso tem a ver? Na verdade, a gente está se acostumando ainda e a gente tem coisa para resolver com relação à Lei de Processo Eletrônico. Sabemos que a incompetência, a declaração de incompetência não é causa de extinção do processo em resolução de mérito, é causa de remessa aos autos ao juiz competente. Então, o jurisdicionado, salvo o melhor juiz, entende que ele não pode ser prejudicado com isso, assim como também não pode sofrer o encargo de eventuais prejuízos causados por utilização de ferramentas eletrônicas, né, de tecnologia, desse ambiente telemático. Então, o processo eletrônico, nós estamos aí nos acomodando com ele há 10 anos. E impactou mais diretamente na realidade do judiciário e da advocacia. As audiências por teleconferência, por videoconferência, também tem outros atores aí. São os outros personagens, são partes, são testemunhas. E elas vieram num momento muito rápido que nós tivemos que nos acomodar com essa realidade. Então, eu acho que é importante também a gente ter essa compreensão de que as coisas acontecem, estão acontecendo, mas precisa de um período de acomodação. Então, é outra questão que eu tenho a colocar. Acho relevante, eu também conversei sobre isso com a Fernanda, eu acho que a Fernanda até deve trazer isso aqui para discussão, a respeito de um manual de boas práticas que foi disponibilizado a público pela Justiça Federal, um grupo de juízes criaram um grupo de WhatsApp, começou daí, diante dessas dificuldades impostas pela pandemia, e começaram a estudar situações possíveis que poderiam acontecer, aí, ao fim e ao cabo, resultou esse produto aí, que é um manual de boas práticas para a realização das audiências, das teleaudiências, né? Que traz uma série de questões que são relevantes, que nós pensemos para o mundo prático, o que é que vai acontecer agora, e serve também como, na verdade, uma grande iluminação para o que pode vir. Então, nesse manual de boas práticas, que eu recomendo, inclusive, vivamente para quem quiser, não teve acesso ainda, fazer a leitura. Então, eles trazem ali naquele manual o que colheram de fruto dessas audiências experimentais. Então, vários juízes federais realizaram, Rio Grande do Norte, São Paulo, realizaram audiências e, a partir daquelas experiências, elaboraram esse manual de boas práticas. Então, qual é o aplicativo que deve ser utilizado? Será que tem que ter, no caso das testemunhas, um momento de lobby? Um momento de lobby, que eu digo assim, uma sala de lobby, tem ali as testemunhas aguardando, né? Será que tem que... Como é que eu facilito o acesso para essas testemunhas, no sentido do aplicativo? Será que eu preciso baixar algum aplicativo? Então, eu quero lembrar também que, e Paloma certamente deve mencionar isso, nós temos um problema de inclusão digital. O último dado, gente, que eu peguei aqui é que nós temos 59% da população brasileira que tem acesso à internet, mas outra não tem. E inclusão digital envolve, e me parece que Paloma está batendo a cabeça porque ela de algum modo está concordando comigo, quando a gente fala de inclusão digital, a gente está falando de acesso do usuário ao computador, à rede e à habilidade de mexer nesse equipamento. Então, eu preciso, para a realização de uma teleaudiência, eu preciso
de habilidade para mexer no equipamento, precisa de um dispositivo, precisa de acesso à rede. Então, aplicar sanções num contexto desse, e outra, como é que fica a colheita dessa prova no momento de instabilidade de rede? No momento em que o órgão judicial está colhendo ali o depoimento da testemunha, sabendo que as testemunhas têm a regra da incomunicabilidade, uma não pode ficar acompanhando o depoimento da outra, e ali, naquele momento, tem uma instabilidade de rede. De quem é esse encargo, né, nesse momento de instabilidade de rede? Então, me parece que a colheita da prova testemunhal fica mais sensível dentro desse universo, de modo que a mim me parece que é necessário uma regulamentação e um protocolo. E todos os meus colegas que estão aqui na mesa, só fazendo uma analogia, nós recebemos um protocolo de como ingressar na sala, né, nessa sala aqui de audiência que nós estamos tendo, como é que nós deveríamos proceder com o microfone desabilitado, o momento certo, né, de falar. Então, nós recebemos de forma organizada todo o protocolo como nós deveríamos agir. E me parece que quando vai se praticar atos de Estado, numa audiência, sobretudo pensando na audiência de instrução e julgamento, é preciso também que se tenha esse protocolo. Então, pensando de uma forma prospectiva, pós-pandemia, eu acho que esse manual de boas práticas, Fernanda, traz uma certa luminosidade para tudo isso. Me parece que vai precisar se desenvolver realmente protocolos para a participação nessas audiências. Como é que eu substituo pela ordem, né? Que é muito comum? Como é que vai ser habilitado aí aquela opção de levantar a mão? Então, me parece que isso impacta a gente, inclusive na própria comunicação jurídica, né? E cria nessa ambiência virtual uma necessidade de se pensar em situações de facilitar a comunicação, principalmente com o jurisdicionado que está ali, com a testemunha que está ali. Então, no sentido de garantir o acesso, de conferir esse acesso. Então, me parece que isso impacta também até na comunicação que vai ser gerada após isso. E com o tempo as pessoas vão se acomodar, como nós nos acomodamos a uma realidade que muita gente sequer tinha acesso ou sabia como é que utilizava a ferramenta Zoom e tantas outras plataformas aí de comunicação digital antes dessa pandemia. Então, pensar, o CNJ disponibilizou e está lá posto na própria resolução 314, disponibilizou o Cisco Webex, mas será que ele era preparado especificamente para a realização de uma audiência por videoconferência? Então, eu penso que os sistemas também podem, de algum modo, Paloma, serem otimizados, serem construídos ali para os fins específicos, né, a que se propõe. E aí, penso eu que o judiciário ele vai, pós-pandemia, certamente, investir aí em equipamentos telemáticos, de tecnologia, muito mais do que em estruturas, talvez, de fóruns, enfim, porque penso eu que a tendência é que isso vá, de algum modo, se perenizando na medida em que as coisas, né, vão ficando, se acomodando mesmo. Quero lembrar também, falei sobre isso com a Fernanda também, acho que Nanda vai mencionar, que agora, durante a pandemia, entrou em vigor aquela alteração na Lei 9099/95, que também faz referência às audiências de conciliação no artigo 22, que ele tem que, o demandado tem que estar presente. Se não estiver, por videoconferência, é caso de extinção. Então, nós já temos aí agora, de abril, isso, né? Foi agora em abril. Então, a grande questão, me parece, eu acho que a questão mais sensível é a prova testemunhal de fato. E queria trazer algumas reflexões a respeito desse ponto. Como é que eu faço para qualificar essas testemunhas? Para saber, aqui eu sei que Paloma, Fernanda, o Marcelo, porque eu os conheço, mas o órgão judicial não conhece a testemunha. Então, como é que fica aí para qualificar, né? Então,
isso está lá no Manual de Boas Práticas, essa preocupação, que seja um ambiente luminoso, né? Como é que eu vou saber que a testemunha ela não está sendo coagida ou não está sendo instruída durante o seu depoimento? E isso pode realmente comprometer a rigidez da prova testemunhal. Então, me parece que, nesse momento, ganha relevância a questão dos negócios jurídicos processuais e faz com que nós pensemos numa grande necessidade de pensar numa boa-fé digital e de pensar realmente em buscar soluções alternativas e se valendo de negócios processuais, de fato, para a colheita da prova testemunhal. Talvez aí a advocacia tenha um grande desafio de encontrar, né, uma medida interessante, porque em as partes, não, vamos ouvir essa testemunha, aqui você está de acordo, estou de acordo, então tudo bem. Então, talvez os negócios processuais, Fernanda, Marcelo e Paloma, nesse momento, tenham uma importância grande para a realização dessa prova testemunhal aí, que, estando as partes ali, né, fazendo ali um negócio jurídico processual, para eventual instabilidade de rede, o que é que acontece com a instabilidade de rede? Vamos fazer um negócio processual aqui em relação a isso? Então, se tiver uma instabilidade de rede e tiver no momento da colheita da prova testemunhal, o que é que acontece? Então, talvez a advocacia e todos nós, né, na cultura jurídica, a gente precise se acomodar a essa nova ética, né, de buscar aí um pacto, né, de consensualidade para certas questões relacionadas à prova testemunhal. Me parece que também assume uma importância capital o momento processual da organização e do saneamento. Eu estava a pensar, Marcelo, Fernanda, Paloma, a respeito daquela possibilidade, inclusive, do saneamento compartilhado, que é ali onde se define os fatos e que serão provados. Então, talvez seja um momento da advocacia pensar em explorar melhor aquele saneamento compartilhado que veio agora no artigo 357, parágrafo 3º. Valoriza-se a oralidade e estabelece quais são os pontos fáticos e se, de fato, é necessária a prova testemunhal para eles. Que, inclusive, a prova testemunhal não é de hoje, e aí já estou me encaminhando ao final, me parece que o Marcelo já está fazendo aqui um sinal para mim, porque eu também tenho que passar a palavra para os meus colegas de mesa para a gente explorar o debate, mas me parece que o declínio da prova testemunhal também é algo que está presente. Já não é de hoje que estudos da psicologia cognitiva, da neurociência, questionam, né, a memória da testemunha. Então, e com essa superdocumentação dos fatos da vida, que hoje todo mundo, ou boa parte das pessoas, os estudos demonstram aí que são praticamente 2 smartphones por pessoa no planeta. Então, hoje é muito fácil documentar os fatos da vida. Então, será que, de fato, em toda e qualquer situação, eu vou precisar de uma prova testemunhal? Então, será que isso não vai? Me parece que até a discussão no âmbito do processo muda. Talvez, Marcelo, saia da discussão de que prova para saber a integridade da prova, a cadeia de custódia dessa prova. Então, me parece que a gente caminha também aí para o declínio da prova testemunhal diante de todo esse aporte tecnológico que a gente tem. Então, para fechar e passar a palavra ao meu querido amigo Marcelo Mazzola, eu penso que as audiências por teleconferência, as teleaudiências, é uma realidade que chegou de forma abrupta, nós não esperávamos. Vejo que pode, sim, ser uma grande alternativa de acesso. Para isso, a gente precisa trabalhar com possibilidade de fornecer esse acesso. Agora, penso que tem que ter uma normatização. Vejo com um pouco de sensibilidade, mas nada que não seja possível de resolver, a coleta da prova testemunhal. Penso que, para inibir qualquer problema futuro, pode ser explorada a fase de organização e saneamento, para verificar, de fato, se determinado fato precisa ser provado via testemunha, ou se não tem outra prova. Então, ali no saneamento, e quem sabe o saneamento compartilhado, isso facilite, né, aquele dia na corte, como defendia o professor Paulo Hoffmann, e, de fato, apontar aí
para um possível declínio da prova testemunhal que já havia algum tempo sendo questionada, inclusive com outros saberes aí da neurociência, da psicologia cognitiva, a respeito da memória, né, da testemunha, e isso poderia comprometer a rigidez da prova. Então, são essas as minhas considerações, eu me coloco aqui à disposição, agradeço novamente e digo da minha alegria de estar aqui e estou aqui à disposição para ouvir os meus colegas e aguardar eventuais perguntas. Muito obrigado, Rosalina. Se a gente pudesse, a gente ficaria te ouvindo mais 1 hora, porque é sempre muito agradável te ouvir, mas como mediador aqui, moderador, né, eu tenho essa árdua tarefa de controlar o tempo, né? Achei muito interessante suas reflexões e só em adendo, além de todos aqueles dispositivos que você bem mencionou do CPC, né, a gente pode citar também o artigo 46 da Lei de Mediação, que permite, né, as sessões de mediação por internet ou à distância, ou outro meio de comunicação. E é muito interessante também esse aspecto que você abordou em relação à necessidade de ter um regramento, que hoje, assim, eu já participei de várias audiências e cada juiz adota um procedimento próprio, manda a testemunha virar o celular para a sala para mostrar o ambiente, outro juiz usa outra metodologia, outra plataforma, e essa dispersão procedimental, vamos dizer assim, acaba dificultando a assimilação, né, desse cronograma, dessa sistemática. Mas, enfim, muito, muito interessante. Passar a palavra agora para a nossa palestrante Paloma Saldanha. Paloma é doutoranda e mestre em Direito e Tecnologia da Informação pela Universidade Católica de Pernambuco, especialista em Justiça Constitucional e Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais pela Universidade de Pisa, Itália, especialista em Direito e Tecnologia da Informação pela Universidade Cândido Mendes, professora de ensino superior, presidente da Comissão de Direito e Tecnologia de Informação da UAB Pernambuco e diretora de eventos da BDPRO. Além disso, ela é advogada. Paloma, você tem a palavra pelo nosso tempo regimental. Obrigada, Marcelo. Que coisa boa a gente estar aqui reunido para falar sobre direito e tecnologia, não é, Rosalina? Não é, Fernanda? Muito bom ter vocês aqui para conversar sobre isso. É uma coisa que é minha paixão, na verdade, está aí comigo há uns 15 anos, pelo menos. E é foco tanto do mestrado quanto do doutorado, da especialização, sala de aula. Isso é muito interessante, né? Rosalina, eu fiquei muito apaixonada pela sua fala. Eu acho que ela vai... O que eu vou trazer aqui hoje, que eu separei para hoje, vai ser uma continuidade do que você colocou. E isso eu acho que é muito importante quando a gente está numa mesa, né? Que a gente precisa ter essa continuidade de raciocínio para que as pessoas consigam se contextualizar, né? Então, eu achei muito legal quando você falou das etiquetas cibernéticas, porque, querendo ou não, são etiquetas que precisam agora ser aprendidas para se transitar no meio ambiente virtual, para a gente poder estar presente, seja numa sala de conversa, um bate-papo com os colegas, seja numa sala de audiência, seja, enfim, qualquer coisa, né? E aí, achei interessante quando você trouxe a questão da utilização das ferramentas, o protocolo trazendo como um ponto obrigatório, digamos assim, ou sugestivo, enfim, a utilização de ferramentas Cisco Webex, quando, na verdade, a gente verificou durante todo esse momento inicial da pandemia, os primeiros meses, que outras plataformas foram utilizadas e que me levou, né, à indagação no momento em que um momento em que chegava para mim a notícia de que um juiz decidiu fazer uma audiência pelo WhatsApp, um determinado tribunal estava utilizando o Google Meet para poder fazer determinados procedimentos, atos procedimentais, e aí você começa a questionar o seguinte: para onde vão os dados das pessoas que estão vinculadas naquela audiência? Para onde vão os dados, inclusive sensíveis, daquelas pessoas que estão participando na audiência? Tudo bem que a maioria das audiências são públicas, salvo as questões de segredo de justiça, mas estamos falando de plataformas terceirizadas. Na verdade, não, plataformas privadas, né? E aí, essa Cisco Webex, eu fiquei feliz no momento em que eu peguei o contrato para fazer uma análise, e ele colocou, né, eles colocaram a perspectiva, a ideia de que todos os dados coletados naquelas audiências seriam encaminhados diretamente para o servidor do tribunal. Então, a gente não teria uma parada no servidor do Cisco Webex, que, querendo ou não, é também privatizado, é privado, né? E passaria direto para o servidor. Então, isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de segurança em audiência por videoconferência, quando a gente fala de segurança, inclusive, de provas que são levadas para as audiências de videoconferência, tá? Hoje a gente tem aí o primeiro dia da nossa Lei Geral de Proteção de Dados, abemos a ANPD, abemos também
audiência por videoconferência. Então, eu gostaria muito que um responsável pelos tribunais do nosso país me respondesse sinceramente o porquê que as audiências continuam sendo, algumas audiências continuam sendo realizadas por WhatsApp e por plataformas que não estão vinculadas ao nosso poder público, não estão vinculadas ao nosso judiciário, com as garantias, o obedecimento às garantias e liberdades constitucionais e por aí mais que a gente tem, né, questões processuais também. Então, tudo isso traz para a gente a perspectiva de que a gente, querendo ou não, está numa cybercultura. Só que essa cybercultura, ela não veio com a pandemia. Ela está com a gente há muito tempo. Ela está com a gente desde o dia que a gente conseguiu conectar na internet, desde o dia que a gente conseguiu ter acesso a um celular, digamos assim, e aí ele se transformou em um smartphone, e aí ele se transformou num mini computador de verdade, né? E a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa fazer, e de fato a gente consegue fazer tudo por esse mini aparelho. E aí, Rosalina, você me trouxe muito assim a questão de será que não seria necessário um período de acomodação para a gente tentar se estabelecer nesse contexto, porque, querendo ou não, para o judiciário, por mais que a cybercultura tenha vindo lá de trás, com fax ou por aí, inclusive antes, né? Parece que agora é que as coisas estão caindo, parece que a ficha está caindo agora do judiciário, porque passa a ser interessante também para as empresas, passa a ser interessante para as pessoas que têm um certo poder. E aí, quando passa a ser interessante para as pessoas que possuem poder dentro de uma sociedade, aquilo passa a valer, aquilo passa a chamar a atenção e a gente precisa agora regulamentar, a gente precisa formatar. Mas quando a gente fala de período de acomodação, eu fico muito preocupada, porque, na verdade, eu não acredito num período de acomodação. Eu acredito no que a gente chama de educação digital. Por quê? A educação no nosso país, eu considero um projeto em que o poder público, digamos assim, ele tem um projeto de que a sociedade ela não pode ficar tão inteligente. E aí, à medida que as coisas vão surgindo, eu vou colocando do jeito que eu quero, à medida que eu vou entendendo ser palpável, cabível, levando em consideração o discurso que eu quero promover enquanto poder público. Então, a gente tem esse problema. Então, se a educação tradicional, como a gente conhece, não é prioridade, quanto mais uma educação digital, né? E isso deveria ter sido iniciado há muito tempo. E como você bem colocou, Rosalina, o acesso à justiça hoje em dia significa, sim, acesso à internet, que é considerado um direito fundamental, tá? Logo, a gente está falando aí de educação digital, logo a gente está falando de inclusão digital. Então, eu não tenho como falar de uma audiência por videoconferência de uma maneira perfeita, de uma maneira correta, em as partes e por aí vai, utilizando de todas as ferramentas, de todos os artefatos tecnológicos que a gente conhece, se eu não tenho uma inclusão social que permeia não só a base do ponto de vista da alimentação, da energia, da leitura, da educação, mas também a educação digital, o acesso à internet, que, como você bem colocou, não é só unicamente eu despejar vários tablets nas mãos das crianças e adolescentes nas escolas públicas, mas eu preciso ensinar como é que aquilo ali funciona e, de fato, o que é a internet, para que quando elas cheguem na maioridade, elas sejam chamadas, por exemplo, para uma audiência de instrução e julgamento, elas tenham total capacidade de de caminhar, de passear por aquele ambiente tecnológico sem ter qualquer tipo ou promover qualquer tipo de fraude que vai impactar diretamente no sistema judiciário, que vai impactar diretamente no procedimento judicial, né? Então, a gente tem aí essa fala bem rapidinho, inclusive nem vou demorar muito, tá, Marcelo? Essa fala inicial agora foi mais para mostrar para vocês que a gente não tem como falar de processo e tecnologia sem falar de inclusão social. Eu não tenho como desvincular isso. Mas o ponto principal dessa mesa aqui, desse momento que a gente se reuniu, é sobre a questão da segurança. E isso também é uma questão de inclusão social. Eu vi muito aqui falando, e vi muitas pessoas durante esses primeiros meses da pandemia falando sobre como é que eu vou garantir que aquela testemunha ela não está sendo ameaçada por uma pessoa que está no mesmo ambiente que ela. Como é que eu vou garantir que ela está ali na frente de uma câmera e não tem, por exemplo, um revólver por trás da câmera ameaçando para que ela diga? Ou então,
Como é que eu vou garantir que não vai ter, por exemplo, um papelzinho atrás da câmera dizendo exatamente o que a pessoa precisa dizer? Como é que eu vou garantir que a pessoa que está ali, de fato, é aquela pessoa, né, Rosalina? Então, eu pergunto a vocês, como é que no judiciário tradicional vocês vão garantir que aquela pessoa não está sob ameaça? Como é que no judiciário tradicional vocês vão garantir que aquela pessoa não decorou um texto para responder as perguntas? Como é que eu vou garantir que aquela pessoa que está ali não falsificou uma identidade e levou para você para comprovar que ela era a pessoa chamada? Então, isso tudo são questionamentos que já existem há muito tempo, né? E a gente se confiava unicamente em serviços manuais disponibilizados por nosso Estado, serviços de verificação, e na intuição do nosso magistrado. A gente olhava para o juiz e se ele entender que a pessoa está mentindo ou não, porque a pessoa vai colocar, vai estar sob juramento, né, um juramento que pode ser falso, inclusive, porque a pessoa pode ser muito boa mentindo, e lá não vai ter nenhum detector ou alguma afirmação, alguma máquina, algum sistema que faça essa detecção. Quando a gente passa para o processo judicial eletrônico, quando a gente passa para o meio virtual, porque hoje em dia algumas pessoas fazem essa distinção em meio virtual e meio físico, essas indagações continuam, né? Então, a gente não tem ela não começa a existir agora, ela tem uma continuidade. E aí eu digo a vocês simplesmente que existem hoje muitos outros aplicativos, muitos outros formatos, muitas outras ferramentas que podem servir de auxílio para o magistrado para que ele possa ter uma decisão muito mais tranquila e correta em relação àquelas testemunhas que estão ali presenciando uma audiência, uma videoconferência, digamos assim, do que em tempos tradicionais. A gente tem, não vou ficar citando o nome, mas a gente tem várias ferramentas que podem ser utilizadas como detectores, várias ferramentas, inclusive, de reconhecimentos que utilizam biometrias, que podem ser utilizadas para verificar se aquela pessoa, de fato, é ela ou não, e aí a gente precisaria de um cadastro nacional de identidades biométricas, digamos assim, e isso aí poderia ser feito tão rápido quanto foi a biometria, ou se não, se já existe, na verdade, a biometria dos tribunais eleitorais para que a gente pudesse fazer o voto com o nosso dedinho, né? Então, isso é muito tranquilo, tá? Eu visualizo um judiciário virtual muito mais correto, moral, ético, do que um judiciário tradicional que a gente está visualizando. Só que aí a gente precisa pensar nos incidentes cibernéticos, né? A gente precisa pensar que esses incidentes cibernéticos de violação e por aí vai estão diretamente relacionados com a movimentação do nosso mundo, quiçá com a movimentação do nosso judiciário, né? Então, a notícia que a gente vê aqui hoje, que pode servir como prova num determinado fato, ela pode ser uma notícia falsa, ela pode ser uma notícia montada. Uma foto que está sendo utilizada, ela pode ser uma foto montada, pode ser uma foto falsa. Então, como é que a gente precisa visualizar isso? Do ponto de vista do tradicional, digamos assim, eu não gosto de falar em físico e virtual, tá, gente? Eu gosto muito de falar de tradicional e o que é que a gente tem hoje e atual. Do ponto de vista tradicional, a gente solicitaria perícias. A gente realizaria a perícia para tentar analisar isso se alguém impugnasse, né, a veracidade de um determinado documento. A gente solicitaria uma perícia para verificar a validação, a autenticidade, a integridade de determinado documento. Hoje em dia, a gente tem outras possibilidades. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade da, regimentalmente, digamos assim, né, o CPC trouxe lá a ata notarial como um ponto necessário para as provas virtuais. Entretanto, desconsidero completamente a ata notarial, tá? Por quê? Porque da mesma forma que eu posso fazer um print de uma tela e fazer uma modificação e levar para o judiciário, levando em consideração que boa parte dos magistrados não estão adaptados a essa realidade cybercultural e exigir que esse print tenha determinada assinatura digital ou que ele venha acompanhado com a ata notarial, eu posso fazer uma modificação numa foto, por exemplo, para servir de prova num processo e levar para o cartório e pedir que eles façam a ata notarial. Inclusive, eu posso criar um link completamente fake, com notícias, com informações, com montagens, e pedir que a ata notarial seja feita em cima daquilo que o cartório está vendo. Então, onde é que fica a validade? Onde é que fica esse ponto específico que o CPC trouxe em 2015,
com a perspectiva de, estamos inovando para que as provas colocadas que sejam trazidas, inclusive agora em tempos de videoconferência, a teleaudiência, elas sejam consideradas válidas, íntegras e autênticas. Como é que vai ser isso? Né? E aí a gente tem a percepção de que eu preciso que os documentos sejam assinados digitalmente para fazer valer uma medida provisória que a gente conhece que é a 2200 de 2001, e que a gente tem uma utilização maciça, o PJE é utilizado, você precisa da assinatura digital para validar tudo que você está colocando ali e fazer valer, digamos assim, a fé do advogado. Então, a gente tem também a assinatura digital. Mas aí eu te digo o seguinte, Marcelo, Fernanda, Rosalina, eu também posso adulterar um documento, assinar digitalmente, comprar o risco e dizer, toma aí, magistrado, a prova que eu tenho é essa, ela está assinada digitalmente, ela tem, a minha assinatura, ela segue a ICP Brasil, ela está resguardada pela legislação brasileira como um todo, mas ainda assim ela é falsa. E aí o que é que vai sobrar para a gente? Né? E aí vem o blockchain. Vem um blockchain, né? Maravilhoso, lindo, só que para o poder público talvez não seja tão interessante, porque ele descentraliza. A gente tira o poder e distribui. E talvez não seja tão interessante. Mas a gente já tem judiciário, a gente já tem tribunal de justiça que utiliza, que dá a validade àquelas provas apresentadas sob a chancela do blockchain. A gente tem um caso maravilhoso do Original Mine, e vocês podem procurar aí, não vou ficar discorrendo aqui sobre o fato, mas que o judiciário do Rio Grande do Norte trouxe a perspectiva de que cabia a aceitação daquela prova, que era uma prova que tinha uma natureza virtual, digamos assim, ela era essencialmente digital, e o único meio que ele tinha de fazer a validação era por meio do blockchain. O Original Mine ele foi utilizado e o tribunal disse sim. E eu achei isso ótimo, achei isso maravilhoso, porque como a Rosalina colocou aqui no finalzinho da fala dela, ele preserva a cadeia de custódia. Ele faz uma análise e mostra para a gente por onde essa prova passou. E isso, hoje em dia, é o que vale. E isso, hoje em dia, é o que a gente precisa para o judiciário. Isso, hoje em dia, é o que a gente precisaria para o PJE. Eu vou fazer um compartilhamento de tela aqui com vocês bem rapidinho, não sei nem se eu vou conseguir, é só para a gente finalizar. Vocês estão vendo aqui esse gráfico? Esse gráfico ele mostra para a gente o total de incidentes reportados ao CERT.br por ano. Ele não tem ainda 2020, por óbvio, mas a gente já teve aqui um aumento de 2018 a 2019 em relação aos incidentes cibernéticos ocasionados aí para a gente. Né? Obviamente que isso aqui não se refere ao Poder Judiciário, mas à internet como um todo. E esses gráficos, esse gráfico daqui e vários outros, deixa eu botar esse aqui, tipos de ataque, aqui. Ele traz aqui esses tipos de ataque, o que é que a gente tem de ataque na nossa internet que foi reportado. Invasão, web, worm, escaneamento, fraude, outros, negação de serviço, tudo isso existe. Tudo isso está acompanhando, está acontecendo no nosso país, e inclusive eu acho que em termos de 2020, isso vai aumentar, porque a gente teve um aumento no nosso uso da internet. A gente teve uma virtualização exacerbada de todos os setores da nossa vida por causa da pandemia. E o tribunal ele precisa levar isso em consideração. Em 2016, eu defendi a minha dissertação de mestrado, que trazia exatamente uma desconstrução do conceito de segurança jurídica, Marcelo. E ele levava em consideração, teve como objeto o processo judicial eletrônico, deixa eu parar aqui, teve como objeto o processo judicial eletrônico e eu trouxe a perspectiva de maneira bem rápida, bem sucinta, eu trouxe a perspectiva de que o conceito de segurança jurídica que a gente conhecia, no sentido de que ela vinculado, a segurança jurídica processual era vinculada à estabilidade da demanda e à previsibilidade dos resultados, num judiciário virtualizado eu já não poderia falar mais isso, porque eu dependeria da movimentação da rede, eu dependeria da movimentação da internet, para que essa segurança jurídica, para que essa estabilidade da demanda, para que a previsibilidade dos resultados de fato acontecesse. Então, na minha dissertação, eu
desconstruir a segurança jurídica do ponto de vista derridariano. Eu conservei a essência da segurança jurídica, mas trouxe para ela uma nova roupagem, levando em consideração essa essência, por óbvio, para dizer que a segurança jurídica nada mais é, ou nada mais queria, do que uma segurança informática. Então, enquanto eu não tiver essa segurança informática, eu não vou ter audiências de videoconferência, provas sendo levadas, a colheita da prova, propriamente dito, sendo feita da maneira correta, né? E aí você vem o pós-pandemia, Paloma, como é que vai ser esse pós-pandemia? Bom, eu, sinceramente, não sei como vai ser, porque isso depende muito de como o judiciário vai reservar ou vai se atrelar à tecnologia. Mas eu desejo que todo o judiciário se atualize e, se não for pedir muito, que troque todo o seu procedimento, né, que eu considero completamente defasado, por mais que seja de 2015, para que a gente possa falar de sociedade, de seres humanos, e não meramente das ferramentas, né? Como Rosalina colocou, boa-fé digital também significa boa-fé processual. Então, qual será o papel a ser desempenhado por cada operador do direito que vai estar presente nessa audiência, nessa videoconferência? E assim eu finalizo, Marcelo, fico à disposição de vocês para um debate. Paloma, sensacional sua palestra, propondo até uma ressignificação, né, de alguns princípios, né, à luz do novo panorama que a gente tem, falando de boa-fé digital, em segurança jurídica digital, né? Então, assim, eu fico vendo na prática, hoje já existe até base normativa, você falou muito bem de blockchain, né? O artigo 18, inciso 1º da Lei da Liberdade Econômica prevê expressamente que as partes podem convencionar sobre a forma de arquivamento, de armazenamento e para fins de comprovação da integridade que se aplica ao blockchain. E só antes de passar a palavra para Fernanda, mencionar que as audiências virtuais, de um modo geral, a gente está discutindo no âmbito judiciário, mas a própria lei, né, aquela lei de regime transitório lá da pandemia, prevê que assembleias de condomínio, votação em sociedade, está tudo eletrônico. Então, isso que você comentou, bem falou, sobre a segurança, saber se aquele que vai votar é aquela pessoa, se há algum tipo de vício de consentimento por trás daquilo tudo, né? Isso é muito relevante a gente estar podendo discutir e debater. Excelente, foi muito bom mesmo, Paloma, parabéns. Bom, vamos passar então a palavra agora para Fernanda Gomes. Fernanda é doutora em Direito Processual pela PUC Minas, mestre em Direito Processual também pela PUC Minas, professora adjunta 2 do Departamento de Direito da Universidade Federal de Lavras, professora assistente 1 do curso de Direito da Universidade Federal de Goiás, professora assistente 1 da especialização em Direito Processual Civil da PUC de Minas, membro da Academia Brasileira de Direito Processual, da Seção Brasileira de Direito Processual, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional. Fernanda, a palavra é com você. Bom dia a todos. Gostaria de saudar toda a Associação Brasileira de Direito Processual, que é nossa casa, né? Uma associação que nos recebe tão bem, uma família praticamente, na pessoa do presidente, nosso querido Bob, Roberto Campos Gouveia Filho, nosso vice-presidente, Antônio Carvalho Filho. Gostaria de saudar, agradecer também a Ive Malafaia, nossa amiga diretora de comunicação social, que se empenhou tanto aí na organização do evento, falar da minha satisfação da gente poder estar aqui junto nesse momento, antes de uma palestra, né, maravilhosa do professor Araquém de Assis, que vem aí às 10h40. E aí eu queria muito agradecer de estar nesse painel 2 de processo e tecnologia, junto com os amigos Marcelo Mazzola, Rosalina Freitas, querida, Paloma Saldanha. Não os conheço presencialmente, né, fisicamente, hoje isso tem sido uma constante, né, tem sido normal, mas a BD Pro nos propicia, né, estarmos em contato, estarmos juntos. Gostaria de falar que eu estou invejando o fundo aí da Paloma, vocês observaram, né? Ela arrasou no fundo. E agradecer também, né, eu falo que ele é o nosso eterno presidente, Eduardo José da Fonseca Costa, né, que vai falar aí também. Bom, eu acho que nem resta muito o que dizer depois das maravilhosas exposições da Rosalina e da Paloma.
e que, apesar da gente estar aqui falando de um assunto tão fundamental, tão atual, elas ainda conseguiram trazer informações aí complementares, né, acerca do assunto. Então, a Rosa, né, focou bem aí na questão de um histórico normativo. A gente já vem de um histórico normativo aí em que pese a pandemia, então, anterior à pandemia, a gente já vem aí com a famosa, né, chamada Lei do Processo Eletrônico de 2006, a Lei 11.419 de 2006. Ainda me recordo que eu ministrava aulas sobre o chamado processo eletrônico numa especialização da PUC Minas em Belo Horizonte em 2010, e na turma tinham alguns juízes, defensores públicos, e eles não levavam muito a sério o módulo do processo eletrônico, como se fosse um delírio. Não sei para que tem essa disciplina aqui, estão enchendo linguiça com essa questão de processo eletrônico, imagina, davam risada. E, na verdade, hoje, os nossos estudos, as nossas pesquisas, né, eu tenho encontrado a Rosalina em alguns eventos, já estão muito mais além que o chamado processo eletrônico. Hoje a gente já está se preocupando muito mais com a questão da inteligência artificial, dos robôs, né, que estão atuando aí na nossa função jurisdicional do Estado. Então, as nossas preocupações têm ido muito mais além que o chamado processo eletrônico, mas fato é que a pandemia, agora em 2020, intensificou, ressaltou a questão, então, da incidência da tecnologia no processo. E, por óbvio, as questões de informatização, automação estão tendo uma importância muito grande. E eu sempre faço essa distinção, a gente teve um evento juntas, né, Rosa? E aí eu sempre faço essa distinção da informatização, da automação, por um lado, da virtualização, da inteligência artificial, por outro lado. Mas fato é que a questão da pandemia, então, né, e foi configurado normativamente no Brasil num sentido lato sensu do processo legislativo com a Lei 13.979, e em sentido estrito sensu, a gente tem tido, então, uma normatização em relação à questão da pandemia, porque, como bem disse a Rosalina, a política pública que a gente tem hoje é o afastamento, né, o isolamento social. Então, os prédios dos fóruns foram literalmente fechados, né? E aí o CNJ trouxe portarias e resoluções, e fundamentalmente o que mais nos interessa, que hoje o tempo é curto, eu vou focar agora nessa resolução que o CNJ trouxe em 2020, resolução 314, porque por meio dessa resolução do seu artigo 6º, foi, então, aberta a possibilidade de realização de audiências e sessões de julgamento por meio de videoconferência, havendo, então, uma recomendação da utilização da plataforma Cisco Webex, que Paloma e Rosalina já tão bem ressaltaram, né? E aí, como bem Paloma disse, na verdade, é um serviço privado, né? Houve a contratação da empresa que tem essa plataforma Cisco Webex. Então, o que a gente tem hoje no cenário normativo é isso. Bom, eu queria focar em alguns pontos que eu acho aqui mais relevantes sobre o assunto e que as meninas ainda talvez não tenham abordado, para a gente complementar e tentar complementar as falas. Mas para o tema, viu, Marcela, acho que é o que você bem disse, assim, eu ficaria aqui 2 horas só ouvindo a Paloma e a Rosalina, porque o tempo é curto, né? Então a gente tem que focar alguns aspectos aí. Bom, até para fazer jus à Escola Mineira de Processo, que eu tenho muito orgulho de ser oriunda dela, eu acho que não dá para fazer nenhuma análise no que tange a processo sem a gente falar do devido processo legal constitucional, como bem a Rosalina já ressaltou. E, na verdade, eu adoro utilizar essa expressão devido processo legal constitucional, inspirada no professor Calmon de Passos, que eu gosto muito. Então, falando aqui agora de uma definição, né, do professor Britas, que eu também gosto demais, que trata, então, do devido processo legal constitucional como um bloco aglutinante e compacto de vários direitos e garantias fundamentais inafastáveis, como o direito de amplo acesso à jurisdição, prestada num tempo razoável,
a garantia do contraditório, a garantia do juízo natural, da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, e aí incluído o direito à presença do advogado, que eu acho que nessas questões tecnológicas a gente também tem que focar muito, e aí a garantia da fundamentação racional das decisões, com base na reserva legal, e a garantia de um processo sem dilações indevidas. Então, eu acho que toda e qualquer análise que a gente vai prospectar em relação ao direito processual, a gente tem sempre que ter uma premissa, uma espécie de marco teórico mesmo, e esse é o meu marco teórico. Então, em relação ao devido processo legal constitucional, quando a gente toma as audiências virtuais, o que a gente percebe, assim como a incidência em geral da tecnologia, são problemas e vantagens. E aí, em relação aos problemas, e as meninas já muito bem ressaltaram aí, a gente não pode deixar de falar sobre essa questão da colheita da prova oral, dos depoimentos pessoais, das testemunhas, questão da publicidade, né? Então, quando a gente utiliza essas plataformas, como é que vai se dar a questão da publicidade? Eu vou falar vou dar um exemplo bem corriqueiro aqui, até homenageando os meus alunos da graduação da Universidade Federal de Lavras que estão aqui assistindo. Eu tenho uma disciplina, eu leciono uma disciplina de prática jurídica simulada. E nessa prática jurídica simulada, a gente exige, é um critério de aprovação na disciplina, que os alunos assistam audiências e sessões de julgamento. E aí agora, nessa realidade das audiências virtuais, em que pese eu posso, a Rosalina vai me puxar a orelha aqui, porque eu acho que o TJ do Pernambuco teve uma iniciativa pioneira aí no país de tentar possibilitar o acesso de alunos e estagiários às audiências, me corrija se eu estiver errado, Rosalina, mas é uma exceção da exceção, não há outro lugar no Brasil que possa ter pensado nessa questão. Então, a publicidade fica muito fácil a gente pensar nesse exemplo corriqueiro. Então, um estudante de direito quer chegar lá, uma audiência que não é, né, um processo em segredo de justiça, esse estudante vai ter possibilitado acesso a essa audiência virtual, ele vai ter acesso a esse link, ele vai poder entrar nessa sala que está sendo realizada, a audiência virtual. Um outro problema, a dificuldade, né, na manutenção da incomunicabilidade no depoimento pessoal e das testemunhas, eu vou voltar um pouquinho nisso ainda. A dificuldade da identificação das testemunhas, então, como comprovar que aquela pessoa que está prestando depoimento é realmente aquela pessoa e não está havendo algum tipo de fraude, e a gente sabe que virtualmente seria muito fácil fazer isso. A dificuldade na intimação, vejam só, das testemunhas, como vai se dar essa intimação. A valoração, então, desse tipo de prova, pelos magistrados também, eu ainda vou voltar um pouquinho, e, lógico, a questão que nos aflige todos os dias aí, nesses meses todos, que é a instabilidade do tráfego de dados. Então, vejam, Rosalina teve foi superada, mas teve uma dificuldade para entrar aqui hoje na sala. Eu estou aqui hoje na universidade, porque a internet na minha casa essa semana está muito instável, eu não queria infartar lá, então vim aqui para a universidade para ver se a internet estaria um pouco melhor. Então, nesse sentido, eu queria só resgatar aqui, eu já falei da garantia do devido processo legal constitucional, que para mim é o primordial, mas eu queria aqui desenterrar um pouquinho o princípio da instrumentalidade das formas, porque no CPC de 2015 tem havido aí, com toda razão, então quem já operou no direito, quem advoga, juiz, promotor, defensor público, por óbvio, ninguém questiona, né, da gente dar uma primazia ao julgamento do mérito. Isso é inquestionável, né? Então, mas nesse sentido foi criado um paradoxo, né? O princípio da instrumentalidade das formas e a primazia do julgamento do mérito. Mas eu queria jogar um pouquinho de luz aqui hoje nesse nosso assunto para a questão do princípio da instrumentalidade das formas, porque as formas não existem apenas por questões burocráticas ou para atravancar a função jurisdicional do Estado ou para que os processos não possam ter seu normal prosseguimento ou uma razoável duração. Há um sentido de ser. A instrumentalidade das formas, a Paloma falou ali da questão da segurança jurídica e me despertou esse raciocínio, porque o princípio da instrumentalidade das formas, ele também traz segurança jurídica. Ele previne, de alguma maneira, a arbitrariedade.
Por quê? Quando a gente vê lá o artigo 456, vou pedir licença aqui para ler o artigo, o juiz inquirirá as testemunhas separada e sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Então, a gente está tratando aqui da incomunicabilidade nesse momento da colheita da prova, e essa regra não existe à toa, não existe só por uma questão burocrática, ela existe, ela tem sua razão de ser e eu acho que isso deve ser observado. A Rosa muito bem já citou outros dispositivos ali ligados à questão da colheita, né, da prova testemunhal, que devem ser observados, mas então eu quis trazer um pouquinho de luz para esse princípio que ficou um pouco ali relegado a segundo plano, em razão do foco que o CPC 2015 deu, né, a primazia do julgamento do mérito, mas esse princípio da instrumentalidade das formas não existe, né, à toa por si só, então queria dar esse destaque. E, por óbvio, quando a gente vai falar de prova testemunhal, depoimento pessoal, imediatamente a gente tem que pensar no contraditório. Se a gente não pensar no contraditório, tem alguma coisa falha aí nesse pensamento. Por quê? Ora, a colheita da prova oral tem como base de exigência o contraditório. Mas é o contraditório no mero binômio ação-reação? Um mero contraditório de disse e responde-se? Não. É o contraditório, né, na contemporaneidade, de acordo com o processo constitucional, um contraditório que, então, a gente vai ter que ver um trinômio estrutural, informação, reação, diálogo, na sua inteireza, na sua amplitude, para que, de fato, não se incorra em nenhum vício nessa colheita da prova oral, no depoimento pessoal, enfim. Então, eu queria dar esse destaque, porque na crítica que eu vou fazer agora, não crítica, mas é um alerta para a questão, então, seguinte. Eu iniciei minha fala falando nessa resolução 314, perdoe-me, resolução 314 do CNJ, que, então, possibilitou as audiências virtuais. Os julgamentos virtuais já existiam, né? Inclusive no STF, antes mesmo da pandemia, né? Mas as audiências virtuais puderam passar a existir, então, a partir dessa resolução 314. Mas o que eu queria trazer aqui, é que o CNJ não tem competência para legislar sobre processo, e isso não pode ser esquecido. Isso já foi muito falado, muito criticado, mas isso se mantém por quê? Ora, eu vou fazer um exercício de futurologia aqui. Eu acho que as audiências virtuais vieram para ficar, ainda que a pandemia se resolva, sei lá, por vacina, por uma terapêutica, enfim. Eu acho que agora as audiências virtuais vieram para ficar. Fato é que elas vão poder ser mantidas por meio de resoluções, CNJ, tribunais, portarias, enfim, eles têm competência constitucional para legislar acerca disso. Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que ficar atento também, porque essas resoluções, essas portarias, elas estão sendo emitidas, né, por órgãos administrativos, e os seus reflexos podem avançar nos direitos fundamentais. Então, por isso, a gente tem que ficar atento, a gente tem que ficar de olho, porque tem que haver também um devido processo legislativo para tratar dessas questões. Eu queria também alertar para a questão que as meninas também já falaram, né, acerca da questão do acesso à jurisdição, porque em meios, então, tecnológicos, a gente enfrenta essas dificuldades, e também, na verdade, não só as dificuldades para nós que somos privilegiados e temos aí acesso, na verdade, à tecnologia, nem todos no Brasil. Então, tem um levantamento do IBGE que a cada 4 brasileiros, apenas 1 tem acesso à internet. Aí eu já ouvi também profissionais ou colegas dizerem: mas hoje todo mundo tem um smartphone. Mas a internet de dados por smartphone, provavelmente a pessoa não conseguiria estar tendo esse acesso que a gente está tendo aqui agora, nesse momento, nessa videoconferência. Então, isso não soluciona a questão. Então, quando a gente pensa aqui na colheita da prova oral,
como uma testemunha vai acessar o Cisco Webex por meio de uma internet de dados num smartphone. Isso vai ser possível, ela vai consumir todo o pacote de dados ali, vai conseguir, de fato, se expressar. Então, nesse sentido, eu queria destacar que a Rosalina muito bem citou ali um manual de boas práticas que o Tribunal de Justiça, a Justiça Federal do Rio Grande do Norte construiu ali, e aí ele traz essa questão que essa transmissão de dados seja ônus, então, da função jurisdicional do Estado, mas como isso se daria, não me perguntem, porque eu acho que vai ser muito difícil. Mas eu queria também falar de vantagens das audiências virtuais, que eu acho importantíssimo. Então, não dá para falar das audiências virtuais sem a gente falar de vieses de cognição, que muito bem tratados na obra do Eduardo José da Fonseca Costa, na tese de doutoramento dele, a versão comercial, levando a imparcialidade a sério, porque as audiências virtuais podem ser um filtro para o viés de representatividade. Então, não é salutar que o juiz tenha acesso a expressões corporais, a surpresas, a preocupações que a pessoa possa estar tendo ali no momento do depoimento pessoal. Então, as audiências virtuais, nesse sentido, podem ser muito benéficas, além de um outro aspecto benéfico, que é o aspecto da questão geográfica. Então, nesse quesito da questão geográfica, as audiências virtuais podem ser benéficas para as partes. Mas meu tempo está encerrando. Eu gostaria de agradecer muito esse momento aqui e só dizer que o meu único receio em relação às audiências virtuais é que a gente deva sempre observar a garantia do devido processo legal constitucional, as suas premissas, para que, de fato, então, as audiências virtuais, por meio de um devido processo legislativo também, possam, então, permanecer aí no nosso sistema de justiça. Muito obrigada, bom dia a todos. Excelente, Fernanda. É impressionante como a sua palestra da Rosalina e da Paloma teve uma simbiose, né? Uma interconexão total. Os temas foram transitando de modo muito coesos, assim, né? E achei, particularmente, eu gostei muito da parte que você fala do devido processo constitucional, porque a gente vai precisar fazer essa releitura, né? Tudo que a gente aprendeu em termos de processo físico, agora a gente vai precisar ressignificar isso, né? E aí eu fiquei lembrando, você comentou agora das vantagens, né, dessas audiências virtuais, e eu adiciono uma, né? Antigamente tinha um depoimento pessoal, era tudo lavrado, né, reduzido a termo, né? Ia para o tribunal lia uma folha de papel. Agora, quando você consegue gravar isso, se o relator quiser efetivamente compreender o que foi debatido, talvez com mais integridade, mais realidade, né, ele consegue acessar a mídia e também, talvez, maximizar a utilidade dessa prova. Bom, e um último ponto, Fernanda, também que eu achei legal, que você mencionou, essa questão da legitimidade do CNJ para regular questões envolvendo, né, direito processual. Aí não vamos discutir se é processo ou procedimento, mas vou contar uma historinha rápida aqui no Rio, no Tribunal do Rio, o que aconteceu. Uma dessas resoluções, né, o CNJ suspendeu os prazos processuais, inclusive, né, em processos eletrônicos. Só que os tribunais, principalmente o Tribunal do Rio, começou a dar um seguinte despacho no segundo grau, né? Os relatores falavam, olha, designa o julgamento por videoconferência, se nenhuma das partes se opuser em 10 dias, vai ter o julgamento. Ora, isso não é um prazo processual, né? Mas o CNJ não havia suspendido os prazos processuais. Eu conheço várias pessoas que perderam, entre aspas, esse prazo, acreditando na resolução do CNJ que estava suspenso, estava tudo suspenso. Então, olha, vejam a incompatibilidade, né, da autonomia dos tribunais de regimento interno regularem questões e o CNJ avançando e se miscuindo em questões que talvez, nesse momento, não deveria assim, fazer com tanta elasticidade, né? A gente já tem aqui algumas perguntas no nosso chat, e aí acho que agora chegou o momento da gente abrir realmente para todo mundo. Quem estiver nos acompanhando no YouTube, dá um like no canal da BD Pro, ativa lá o sininho. A gente sempre, quando tiver novos eventos, vocês já vão receber informações e poder visualizar mais facilmente. A Eve Malafaia já pergunta, e eu vou abrir para vocês. Essa pergunta vocês três podem responder, tá? Pessoal, segue uma pergunta para o momento de debate. Tá? O julgamento virtual preserva as garantias do julgamento presencial? Essa é a primeira pergunta. E ela emenda com mais outra.
que é a seguinte: são válidas as citações eletrônicas realizadas por WhatsApp durante a pandemia? E aí fique à vontade para, em negócio jurídico processual, definirem quem vai falar primeiro aí. Rosalina, vai lá, Rosalina. Por falta de... Vai lá. Em um momento, cortou um pouco aqui para mim a segunda indagação. A primeira é se o julgamento virtual obedeceria às mesmas garantias, e a segunda cortou um pouco, Marcelo, para mim. A segunda, Rosalina, a Eve pergunta se são válidas as citações eletrônicas realizadas por WhatsApp durante o período da pandemia. Com relação ao julgamento virtual, como eu disse aqui desde o início, eu sou muito simpática a essa plataforma tecnológica, né, de usar todo o aporte tecnológico que a gente tem, porque eu vejo, sim, com muita simpatia. Acho que a tecnologia pode trazer transparência, como o Paloma já bem disse, acho que a gente pode acelerar uma série de procedimentos, eu acho que a gente pode franquear o acesso. Agora, é claro que para chegar até aí, precisamos vencer outras etapas prévias necessárias. Com relação ao julgamento virtual, eu penso sim que é possível. Eu penso sim que é possível que seja obedecido todas as garantias processuais. Eu acho que quando o sujeito ele demanda, quando ele ingressa, né, com ação judicial no Poder Judiciário, ele tem direito a um julgamento de mérito em tempo razoável, obedecida todas as garantias do devido processo legal. Agora, se nós ainda não estamos preparados, porque temos todas essas dificuldades que precisam ser enfrentadas, eu acho que a gente não tem que mexer na possibilidade de encontrar essa resposta na tecnologia. A gente tem que resolver os problemas até que se chegue a isso. Então, o judiciário precisa se aparelhar, talvez, como eu disse aqui, investir não tanto mais em estrutura, mas deslocar isso para um investimento em aporte tecnológico para que beneficie partes e o serviço jurisdicional em si, né? Penso eu, inclusive, que isso vai ser uma realidade, né? Eu soube de notícias que no estado de São Paulo, alguns andares, inclusive, dos fóruns, antes da pandemia, já estavam sendo desativados, porque muitos trabalhos estavam sendo realizados de forma telepresencial. Então, me parece que haverá aí um deslocamento de política mesmo institucional. Então, eu vejo, sinceramente, salvo o melhor juízo, mas eu enxergo, pensando, sobretudo, prospectivamente, eu acho que é um clichê, mas é real, e nós temos que ser resilientes para isso e ocuparmos esses espaços como operadores, mas em toda crise há uma oportunidade. Então, não há ganho sem uma perda. Então, em algum momento, a gente está passando por um momento de ajuste, né? Estamos amargando o preço da pandemia, não só do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista de trabalho na comunidade jurídica. Todos nós, servidores, magistrados, advogados, todos tiveram que, de repente, se organizar, que inclusive me parece que a cooperação, a colaboração aparece aí muito forte nesse momento, né? A gente tem que colaborar mais do que nunca. Esse conceito que a gente discutiu tanto e vem discutindo aí ao longo desses 5 anos do CPC 2015, agora fica claro na prática mesmo onde é que a colaboração entra. Então, as pessoas... não existe um protagonista do processo, todos. E todos foram tomados nessa medida com a pandemia. Então, eu vejo com muita simpatia os julgamentos virtuais, tanto no âmbito do primeiro grau, quanto no âmbito do segundo grau, que, na verdade, já era algo que existia há muito tempo. O CNJ, inclusive, aí aproveitando, Nanda, tem um procedimento de controle administrativo em sessão virtual, decidindo se os tribunais poderiam fazer julgamento colegiado virtual. Uma decisão unânime, inclusive, em 2005. Então, a minha grande questão é: posso fazer minha sustentação oral? Posso influenciar a decisão? Eu quero participar. Eu vou ter todas as garantias? Eu quero ter direito que a minha fala seja ouvida e influencie efetivamente. Né? Como tinha uma proposta aí de dizer, não, você manda por mídia, será que o órgão judicial vai ter conhecimento daquilo? Então, me parece
que a gente precisa de uma restauração. Por exemplo, queremos fazer julgamento virtual, mas e como é que fica o amicus curiae? Como é que fica a participação de terceiros, já que a gente quer ampliar o debate para isso? Então, são questões que a gente precisa, a gente não pode ver de forma recortada, a gente tem que ver de uma forma sistematizada. A gente tem uma possibilidade de amicus curiae, está lá no 138, que se generalizou para todo o processo, todo qualquer processo. E a gente tem um sistema aí, salvo melhor juízo para quem entende diferente, mas a gente tem um sistema de precedentes que a gente quer decisões de qualidade com participação, com reforço do contraditório. Né? Então, eu vejo, Ive, com muita simpatia, todos os meus colegas aqui que me assistem. Agora, naturalmente, a gente está passando por um momento de calibração. E é importante que também, de forma colaborativa, todos auxiliem, né, nesse processo, mas vejo, sim, com muita simpatia, como possível, muito embora hoje ainda precisemos tratar de algumas questões com um pouco mais de delicadeza. E com relação a essa segunda indagação, e já aproveitando para passar a palavra também para as minhas colegas, eu acho, sabe, Ive, que toda e qualquer comunicação de ato processual, nesse momento de pandemia, ele tem que ser analisado de forma casuística, com cuidado, porque existem as vicissitudes que a gente não pode, de repente, descuidar do que se passou. Então, tudo é possível, né? Aliás, o próprio sistema que a gente tem de rede, de conexão de internet, oscila e foi sobrecarregado também neste período. Então, me preocupa a comunicação de um ato, e me parece que foi aí um ato citatório, inclusive, que é o ato que eu vou integralizar o sujeito para integrar a relação processual. Então, me preocupa, e eu acho que a análise tem que ser feita de forma casuística, cuidadosa, né? Para que não se prejudique aí o direito das partes e, no fundo, o devido processo constitucional. Rosalina, eu vou só complementar aqui o que você colocou, tá? Essa questão de fato, a gente está no momento transitório, de fato, a gente está no momento em que a gente precisa entender o que está acontecendo para a gente poder estabelecer algum tipo de regulamentação, como a Fernanda bem colocou, a inteligência artificial vai vir aí para quebrar de vez todo o procedimento, né, do nosso processo civil, se a gente prestar bem atenção, isso é outro evento, digamos assim, mas essa questão do WhatsApp, em 2017, o CNJ ele aprovou, né, por unanimidade, a utilização do aplicativo do WhatsApp como ferramenta para intimação em todo o judiciário. Tá? E, inclusive, essa decisão foi tomada durante o julgamento virtual de um procedimento de controle administrativo, como você bem colocou. Né? E aí, aqui em Pernambuco, o Tribunal de Justiça da gente, aqui não, né, que eu não estou no Ceará, mas enfim, aí em Pernambuco, o Tribunal de Justiça ele trouxe em 2018, ele trouxe a instrução normativa número 10, que trata também sobre essa utilização do WhatsApp, de permitindo essa ferramenta para esse tipo de meio de ato processual, que seria a intimação e, se não me engano, também a citação. Tá? Então, eu queria deixar só isso registrado, que é uma complementação que, de fato, você falou brilhantemente, eu não tenho nem muito mais o que colocar. E aí, deixo para a Fernanda. Maravilha. Eu adorei essa fala da Rosalina, porque, assim, eu entendo que a tecnologia, nós estudamos, pesquisamos sobre a tecnologia, a influência da tecnologia no processo, a gente não pode depositar todas as expectativas como se a tecnologia fosse capaz de operar milagres e resolver todos os problemas do direito processual, assim como também a gente não pode se basear na má-fé e achar que a tecnologia vai ser utilizada com má-fé para se utilizar de subterfúgios ou de fraudes, enfim. Eu acho que a gente está, como vocês disseram, num momento de transição, e a tecnologia tem inúmeras vantagens, se bem utilizada, e aí, como vocês bem apontaram, a questão da cooperação processual, a boa-fé, a lealdade processual, que devem estar sempre na base de todos os atos e procedimentos, né? Mas, em relação ao WhatsApp, por exemplo, eu sou um pouco receosa com a utilização, porque eu já vi narrativas no sentido de que foi considerado intimado só porque deu os 2 tracinhos azuis
e talvez nem sequer tenha sido a pessoa que tenha visualizado, né? Quem tem criança em casa, tipo, não é meu caso, porque ele não tem livre acesso ao meu celular, mas e aí, se foi outra pessoa que acessou, você acessou no momento, sei lá, estava no trânsito e não leu a mensagem, enfim. Então, eu acho que tem algumas nuances aí em que pese o CNJ já ter regulamentado, mas sempre lembrando que o CNJ é um órgão administrativo que deve dar recomendações, ele não legisla, né? Então, o fato dele ter permitido a utilização do WhatsApp não significa que a função jurisdicional em todos os estados do país, em todas as comarcas, estão obrigados a utilizar, né, o WhatsApp. A gente tem que fazer um parênteses aí. E a questão da primeira pergunta, se o julgamento virtual preserva todas as garantias do julgamento presencial, é o que a gente espera que sim, né? Só que é o que a gente tem que ficar atento, né? Na verdade, se a gente for tirar um denominador comum das nossas 3 falas aqui hoje, tenho certeza absoluta que o Marcelo também deve ter esse entendimento, né, como advogado militante que é, professor, enfim, como astro das lives do Instagram, né, a gente tem que dar uma zoadinha aqui, né, tenho certeza que ele também deve coadunar com esse pensamento de que as garantias têm que ser preservadas, né, então, em que pese as benesses das audiências virtuais, isso que eu disse, a gente não pode depositar todas as expectativas na tecnologia, então, as garantias sim, devem ser preservadas tanto nas audiências físicas quanto nas audiências virtuais, ressaltando que também nas audiências presenciais, físicas, há má-fé, há fraudes também. Então, eu já vi, o Marcelo relatou caso aí do juiz, né, pedindo o celular, enfim, mas eu já vi casos também que, né, a pessoa às vezes está até tentando se utilizar ali embaixo da mesa, pode estar se comunicando com alguém por meio do WhatsApp. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A gente tem que tentar achar um ponto de equilíbrio nesse momento de transição que a gente está. Excelente, muito bom. Já que a Fernanda me cutucou com as lives, né? Eu já vou deixar o convite aqui público para ela participar de uma live lá nas quartas processuais da ESA do Rio de Janeiro e estender o convite à Rosalina e à Paloma também. Depois a gente se fala por privado e combina a data certinho. Muito bom. Nossa, que honra! Eu me arrependi da zoação. Falei, nossa, eu vou ganhar um inimigo, mas ainda ganho um convite, né? E ainda Não, de carona as meninas juntas, né? Se pudesse fazer live com 4, né? Melhor ainda. Talvez dê no YouTube, no Instagram já é mais complicado, né? Mas, assim, dizer da minha honra, a gente tem mais 4 minutos, eu vou lançar a última pergunta, mas já queria deixar registrado assim, a minha alegria de estar nesse painel com 3 ícones do processo civil, especialistas no tema, dizer que realmente foi muito bacana mesmo, aprendi muito hoje. Bom, vamos para a última pergunta, para a gente respeitar o prazo aqui, e a pergunta foi do nosso amigo Beclaut. E o Beck mandou o seguinte: abandonar a testemunha não seria mais um reflexo da tentativa de retirar a pessoa do componente decisório? Uma pergunta elaborada, né? Então, assim, eu deixo aí, eu abro a palavra para vocês. Se vocês puderem, cada uma 1 minuto, para a gente não extravasar o tempo, eu agradeço. Marcelo, eu vou responder a pergunta com outra pergunta, tá? O que significaria, então, um julgamento presencial? O que significa julgamento presencial? E o que significa abandono da testemunha quando a gente está falando de cybercultura? Eu vou deixar isso aí, essa pergunta, porque a gente tem uma inversão de conceitos, a gente tem uma inversão de contextos, isso precisa ser analisado também pelo processo, tá? Deixa para pensar. Aproveito para agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com mulheres maravilhosas sobre um tema que é maravilhoso. Obrigada, Fernanda, obrigada, Rosalina, e parabéns, Marcelo, pela condução. Você foi excepcional na condução desse painel. Viu, meninas? Se vocês quiserem responder com afirmações ou com mais reflexões, fiquem à vontade. O Beck é sempre muito aprofundado, né, nas reflexões, nos estudos e nas leituras dele, né, e uma das grandes unanimidades, né, no direito, no processo no Brasil, nunca vi ser tão querido assim, né. Eu vou falar muito rapidamente, assim, acho que é para refletir se, na verdade, a testemunha vai estar sendo abandonada mesmo, né, nesse meio virtual, ou se presencialmente também não acontece, mas, enfim, é para a gente refletir, pesquisar e estudar sobre, né?
Eu não posso também deixar de falar, sabendo que ele está aí. Beck como Fernanda disse, Beck é, além de um grande técnico especialista, um grande estudioso do direito, é um jurista da filosofia, e é uma pessoa humana e sensível, e que ele não podia trazer uma indagação diferente dessa, né? Mas Beck e todos que nos assistem aqui da mesa, o nosso sistema, ele não há hierarquia entre as provas, né? Naturalmente, a gente sabe que o princípio da prova tarifada não existe. Então, todas as provas ali são avaliadas pelo órgão judicial e a testemunha dessa importância, desde que temos aí o princípio do convencimento, né, do convencimento motivado, da persuasão racional. Então, nós não temos hierarquia entre as provas, mas eu acho que é importante, Beck, que a gente também não descuidar da realidade fenomênica mesmo, do processo, do que acontece ali. Eu acho que tem um probleminha técnico, né, no áudio da Rosalina. Vamos ver se ela... não, saiu. Eu posso só aproveitar e agradecer, Claro. Marcelo, enquanto a Rosa volta. Queria demais agradecer, estou emocionada, feliz aqui. A Rosa voltou. Voltou, Rosa. Voltou. Houve aqui uma instabilidade momentânea para mim. Estava no meio do meu depoimento e aí, de repente, houve uma instabilidade na rede. O argumento não estava agradando muito, aí você foi pensar em... Na verdade, eu acho que não, Beck. Eu acho que não é retirando a testemunha, eu acho que isso não compromete. Eu penso que sim, o processo ele vai ser feito de forma colaborativa, o órgão judicial vai avaliar o conjunto probatório. Agora, nós sabemos sim, e não é só o direito que nos responde isso, mas essa visão transversal é importante. Está aí, estudos, Fernanda mencionou o estudo do professor Eduardo, nosso ex-presidente aqui da BDPRO. Para vocês verem, né? A gente está falando de instabilidade. Você imagina isso num depoimento, né? Numa audiência. Em Rosalina, a gente estava brincando aqui. Você é a especialista no tema, né? E a gente ainda tem algumas instabilidades, né? Do sistema e tal. Você vê como que é uma realidade. Esse é um exemplo concreto, né? De que não está falando de algo abstrato, a gente está falando de algo que acontece no dia a dia. Sim, verdade. Mas só para realmente tentar fazer a costura dessa indagação que foi formulada por Beck, eu acho que não estaria retirando a testemunha, seria um movimento, não, eu acho que é questão de valoração da prova mesmo, e tomando por emprestado os saberes que fazem parte, né, dessa questão. Tem um trabalho aí do Vitor Paula Ramos, que trouxe também elementos da psicologia, da neurociência, a questão da memória, né, da falibilidade da memória da testemunha. Eu acho que é importante também que o direito dialogue com isso. Então, eu acho que, claro que, e aí me lembra de uma fala, não dá para virtualizar afetos, questões humanas, não dá. Então, em determinadas situações, a figura da testemunha é absolutamente fundamental. Absolutamente fundamental. Agora, em outras circunstâncias, me parece que a prova documental aí pode sim assumir uma importância capital para que seja feita justiça efetivamente no sentido mais de essência mesmo da palavra justiça, sem prejuízo da participação de todas as outras pessoas no processo. Então, eu acho, Beck, que não estaria desumanizando, não estaria retirar a testemunha, não. Eu penso apenas que vamos trabalhar com os elementos que a gente tem e a decisão será humana do órgão judicial, naturalmente, com a participação de todas as partes. Maravilha. Eu vi aqui o Antônio entrou, Antônio Carvalho entrou. Antônio, quer fazer alguma pergunta? A gente já está
com o tempo aí esgotado ou não? Você que manda, a gente só obedece aqui. Eu não mando nada, quem manda aqui são vocês, meus queridos. Eu só quero agradecer o painel. Na verdade, a gente teve um probleminha técnico com a sala 1, né? Eu tive que ir lá resolver e eu me transformei no host da reunião, não conseguia mais sair. Mas, enfim, agora consegui, tá tudo funcionando, tudo maravilha. Mas eu estava acompanhando vocês, que eu estou monitorando ali no YouTube também, e vi que os debates foram excelentes, as exposições foram ótimas. E, em nome da BD Pro, eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui pela presença e pela participação. Não esperava nada menos brilhante do que isso, com um mediador tão gabaritado como o professor Marcelo Mazzola, e essa trinca maravilhosa de mulheres processalistas que trouxeram um pouco mais de brilho para a gente. Muito obrigado, viu, pessoal? Maravilha, Antônio. Realmente, essa trinca, essa trilogia aí digital engrandeceu muito o painel. Pedir para todos, né, que estão nos acompanhando via YouTube que permaneçam. A gente, 10h40 agora, tem a palestra magna do professor Araquém de Assis, né, que certamente imperdível. E renovar os agradecimentos à BD Pro, parabenizar os palestrantes e desejar um bom dia a todos. Muito obrigado, pessoal.